Salve povo, aqui é o Zelota de volta com mais um vídeo sobre os Aiúbidas, essa que foi a principal dinastia dos curdos e claro, tendo como personagem principal Saladino, e nesse vídeo vamos ver as conquistas dele. Dentro dessas conquistas que nós vamos ver nesse vídeo, teremos a Núbia e o norte da África, temos também o Iêmen, né, considerando ali como parte da Arábia. E também vamos ver as outras conquistas que ele fez lá na Síria, de onde ele acabou vindo quando ele foi parar no Egito. E por fim teremos aí uma guerra contra um povo, bom, que a gente vai ver mais na frente, que vai desencadear nas batalhas do Saladino contra os cruzados. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, ou todas essas histórias aí, não deixe de dar um tapote no like, que ajude mais o canal a crescer e o YouTube entender que esse conteúdo tem relevância. Compartilhe aí com quem gosta desse tipo de conteúdo. Quem é novo, seja bem-vindo. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, Idade Média aqui no canal. Você dá uma conferida na minha playlist aí, na minha biblioteca, com organizada aí, com várias civilizações, reinos, impérios e personagens. E se inscrevam aí, porque mais da metade das pessoas que assistem os vídeos aqui do canal não são inscritas. Então se inscreve aí se você gosta desse conteúdo e quiser ficar recebendo mais sobre ele. Só dá um tapó também na sineta e ativar todas as notificações. Também me sigam lá nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook, os links estão na descrição, para vocês ficarem sabendo quando os vídeos forem postados, porque o YouTube não está notificando. Isso não está acontecendo só comigo, está acontecendo com vários canais grandes inclusive também tem passado por isso, beleza? E quem quiser dar uma contribuição no canal, é só fazer parte do Acampamento Zelota, que é a nossa área de membros, onde vocês terão acesso aí ao conteúdo exclusivo, que é o Curta com o Zelota. E são vídeos que eu faço lá que não estarão dentro aqui da parte aberta do YouTube, beleza? Então se dá uma ajuda no canal, e se você quiser também você pode mandar um valeu, que também já ajuda demais. É só clicar nesses três pontinhos aí que tem no canto inferior da tela aí. Bom, vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação, só no começo para os recados. Bom pessoal, vou continuar aqui a partir do ponto onde eu encerrei no vídeo anterior. Lembra que eu falei no vídeo anterior sobre aquela revolta dos núbios que serviam ali como soldados do exército fatímida, certo? Então aquela revolta aconteceu em 1169, só que teremos uma nova revolta que acontecerá, ou no caso aconteceu, já que estamos falando de passado, né, em 1171. Bom, então esses núbios eles vão sitiar a cidade egípcia de Assauan. Essa cidade que foi sitiada justamente pelos núbios e mais uma vez por outros soldados fatímidas que ainda queriam retorno do califado fatímida, né? E aí o que acontece é que o governador dessa cidade, né, que era o Bans al-Dawla, que tinha sido um cara muito fiel ali aos fatímidas, ele acaba dando o braço a torcer e pede ajuda ao Saladino para que o Saladino mandasse reforços. Inclusive os núbios, eles eram grandes lanceiros. E outro detalhe é que eles já chegaram a governar o Egito, né? Inclusive já vimos aqui na história do reino Cushita, né? Eles chegaram a formar inclusive uma dinastia egípcia. Só não lembro qual foi, se foi a 11ª, 15ª, acho que foi 11ª, bom, não me recordo agora. Mas dê uma conferida no vídeo depois que vocês vão saber com detalhes, que eu fiz esse vídeo já tem uns 3 anos ou um pouco mais. Bom, então o Saladino ele vai aceitar esse pedido aí do governador de Assauan e vai mandar os reforços. Só que quando os Aiúbidas chegam lá, os núbios já tinham ido embora. E essas forças Aiúbidas foram mais uma vez comandadas pelo Tarachan, que era irmão lá do Saladino. Então ele acaba indo atrás dos núbios. Então ele vai para a Núbia, chegando lá no norte da África, eles conseguem conquistar a cidade núbia de Ibrim. E depois que eles conquistam Ibrim, ele vai fazer um cerco ali em toda aquela região e vai tentar fazer uma conquista da Núbia. Aí aconteceu que o rei núbio
que estava lá na cidade de Dongola, que hoje fica no Sudão e que fez parte do antigo reino Cuxita, ele vai tentar fazer um acordo de paz para que a Núbia não fosse invadida. Só que aí o Tarashan, ele não queria saber de paz, ele queria era atacar e conquistar a Núbia. Mas aí ele pensa melhor depois, esfriou a cabeça e manda um emissário para ouvir a proposta do rei. Então esse emissário vai lá para a cidade de Dongola e ele tem esse encontro com o rei. E quando ele retorna para falar com o Tarashan, ele relata sobre a pobreza da Núbia. Enquanto a cidade de Dongola era uma cidade que estava bastante decadente, isso faz com que o Tarashan desista de conquistar aquele território e entenda por que os próprios fatímidas que antecederam os aiúbidas lá no Egito não haviam conquistado a Núbia. Então ele acaba aceitando fazer um acordo de paz com o rei Núbio, e dentro desse acordo ele vai exigir, no caso, que o rei Núbio ele mande soldados para que eles reforçassem os aiúbidas sempre fosse necessário, somente na questão da defesa da cidade de Assauã e também na parte de lá do Alto Egito. E os núbios eram tradicionalmente conhecidos como grandes lanceiros, então eles seriam de grande utilidade. E aí no ano de 1174 tinha o Sharaf al-Adin Karakush. Esse cara era um mameluco, inclusive esses caras também vão dominar o Egito depois. E ele estava sobre o comando do príncipe Aiúbida, que era o Al-Mazafur, que era um sobrinho do Saladino e também general do Saladino. Lembre que no vídeo anterior eu falei que o Saladino tinha colocado alguns parentes em cargos de alto escalão lá no Egito. Então esse aí foi um deles. Bom, então esse general ele conquistou a cidade de Trípoli, que nessa época estava sendo ali ocupada pelos normandos, os normandos que tinham ocupado ali a Itália, depois resolveram fazer outras conquistas. E aí eles conquistam Trípoli, mas ele tinha um exército que não era exatamente o exército aiúbida, porque eles estavam em outras localizações, participando de outras conquistas. Então ele vai conseguir juntar ali uns mercenários turcos e alguns beduínos. E aí eles lutaram contra os normandos. O exército aiúbida em si estava lá no Levante, na região do Levante, enfrentando os cruzados. Aí o Sharaf al-Adin, ele com essas forças, ele acaba tomando também a cidade de Cairão, que fica hoje lá na Tunísia. E essa cidade ela pertencia ao Califado Almóada. Isso foi em 1188. E esse califado ele era uma antiga potência berbere, mas já não estava num bom momento nessa época aí. Bom, agora vamos ver como foi a conquista do Iêmen e também parte da Arábia, que aconteceu em 1173. Bom, eu vou ficar indo e voltando nas datas porque foram várias frentes de combate que aconteceram. Uma ali, como a gente já viu agora, com esse general do sobrinho do Saladino, outras com o Tarashan, né, irmão do Saladino, e também as outras com o próprio Saladino. Bom, nessa o Saladino enviou o seu irmão Tarashan para essa campanha lá no Iêmen. Então o objetivo dele era conquistar não só o Iêmen, como também a região de Hejaz. Hejaz é uma região que fica lá no norte da Arábia Saudita e na época do Império Romano era a província da Arábia Petra. Então a cidade de Aden, que era uma cidade portuária, foi conquistada e se tornou o principal porto marítimo ali dos aiúbidas, que a partir dessa cidade eles teriam acesso ao Oceano Índico, que é uma coisa que eles não tinham. E aí, com essa conquista aiúbida, essa cidade de Aden vai ter ali uma melhoria na infraestrutura, terá também um estabelecimento de novas instituições e a cunhagem de suas próprias moedas. E com essa prosperidade aiúbida, eles passaram também a cobrar impostos, novos impostos, das galeras que atracavam no porto de Aden. As galeras eram aquelas embarcações unicamente
comerciais. Então Tarashan também, ele seguindo nessas suas conquistas, ele vai conseguir derrotar a dinastia Ramadânida. Essa dinastia vivia na cidade de Sanaã, conquistando essa montanhosa cidade em 1175. A cidade de Sanaã, ela é hoje lá capital do Iêmen. Então, com a conquista da cidade, os aiúbidas vão construir a sua frota marítima, já que eles não tinham acesso ao mar, apenas ali aos rios, e agora eles vão ter ali essa possibilidade de também proteger esses portos contra ataques piratas. Então, com isso eles fazem essas frotas, mais especificamente para a proteção do que para conquistas pelo mar. E essa conquista aiúbida lá do Iêmen vai fazer com que as 3 principais cidades do Iêmen que eram independentes, elas passem a ser governadas por um mesmo governo. No caso, a cidade de Sanaã, de Aden e Zabid. Isso acaba sendo, de certo ponto, positivo ali para o Iêmen. E aí, com a conquista do Iêmen e do Egito, os aiúbidas tinham como objetivo ali dominar todas as rotas comerciais do Mar Vermelho, que o Egito dependia muito dessas rotas comerciais, e eles tendo domínio delas, eles não iam depender de outro povo para poder fazer o seu comércio. Então eles também partem agora para essa conquista de Hejaz, onde ficava uma importante parada comercial dentro dessas rotas, que era a cidade de Lambo, que a cidade hoje fica na Arábia Saudita, mais especificamente na região de Medina. Então, para melhorar essas rotas comerciais marítimas, eles vão fazer instalações para que tenha uma ligação entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico, para ter uma ampliação aí dessa questão para acompanhar os mercadores. Bom, os aiúbidas, eles também vão reivindicar sua legitimidade como califado, porque eles agora dominavam 2 cidades sagradas para os islâmicos, né? Que eram as cidades de Meca e de Medina. E essas conquistas fizeram também com que o Saladino conseguisse esses avanços econômicos. Ele vai ali estabelecer o Egito como uma potência em toda aquela região ali do norte da África e ali parte da Arábia. Agora partimos para o próprio Saladino em ação, né, que vai ser na conquista da Síria e também ali em parte da Mesopotâmia. Como a gente já vê, né, a extensão territorial aumentou bastante aí do território do Saladino. Bom, a questão foi que o Noradini, lembra o Noradini, que era o filho do Zang, o Zeng, que foi ali um cara que foi inclusive responsável, o cara que comandou o Tarashan. Bom, ele faleceu em 1174. Então, como ele deixou ali, né, o mundo dos vivos, ele resolve, o caso Saladino, fazer uma campanha contra a Síria dos Zêngidas. Então ele parte no dia 23 de novembro lá para a Síria e acaba sendo até recebido pelo governador da cidade de Damasco, sem nenhuma resistência. E aí no ano de 1175, Saladino conquistou as cidades de Rama e de Homs e ainda sitiou a cidade de Alepo, que era uma cidade grande e importantíssima na Síria, mas não conseguiu conquistá-la. Bom, só mais um apêndice aqui a respeito disso. A Síria da Antiguidade, da Idade Média, não tem nem comparação com o território da Síria de hoje, certo? Por isso que existem algumas cidades que hoje estão lá no Irã, no Iraque, mas eram cidades que faziam parte do território da Síria. Outro detalhe sobre a Síria, porque que esse território nunca se desenvolveu, é porque ele sempre foi campo de batalha desde a antiguidade até os dias de hoje, né? É só vocês voltarem mais de 3 mil anos atrás que vocês vão ver ali a Batalha de Kadesh, lá com Ramsés II, entre várias outras batalhas que aconteceram por aí. Bom, então essas conquistas do Saladino, obviamente, não iam pegar bem para os Zêngidas. E o para que mais importante que tinha sobrado ali dos Zêngidas era o emir Saif al-Adin,
estava governando lá a cidade de Mossul, né, que era a antiga cidade de Nínive, e ele era o chefe dos Zengdas naquela época. Então ele considerava que a Síria era uma propriedade da sua família. E o que deixava ele ainda mais irado era que o Saladino tinha sido ali um antigo servo do Noradin e estava se tornando ali o cara mais poderoso ali da África e do Oriente. Então esse cara, o Saif al-Adin, ele vai reunir um exército para enfrentar o Saladino lá nas proximidades da cidade de Rama. E aí nós teremos a Batalha dos Chifres de Rama. Essa batalha aconteceu no dia 13 de abril de 1175, com a vitória dos Aiúbidas sobre os Zengdas. O Saladino ele estava agora com controle de Damasco, de Belbek e de Homs. Ele estava em desvantagem numérica nessa batalha, mas ele acaba conseguindo vencer os Zengdas. Tinha um comandante lá dos Zengdas que era o Gokbori. Gokbori já é um nome bem turco. Então ele comanda ali a ala direita do exército dos Zengdas e ele consegue destruir o flanco esquerdo do Saladino nessa batalha. Então ele achava que ia até vencer, né? Essa batalha inclusive envolveu ali em torno de 20 mil homens que se enfrentaram ali somando os dois lados. Só que o Saladino ele consegue uma vitória sem derramamento de sangue, só com um fator psicológico. Porque no momento que ele estava ali em minoria, de repente chegam os reforços que vieram lá do Egito. Isso faz com que ele acabe vencendo essa batalha. E aí o califa Abássida, que era o Almostade, ele reconheceu essa ascensão ao poder do Saladino e deu o título dele de sultão, né? Então Saladino é finalmente chamado, reconhecido como sultão lá do Egito e da Síria. Aí em 6 de maio de 1175, os oponentes do Saladino, desde a época quando ele vai e conquista o Egito, eles reconhecem o domínio de Saladino sobre a Síria, menos a cidade de Alepo, que não pertenceria a ele. Isso aí foi feito esse tratado. Mas o Saladino ele vai solicitar ao califa Abássida que reconhecesse ele como o soberano de todos os territórios que pertenceram ao Noradin. Mas o sultão ele não aceita isso e apenas reconhece os territórios que o Saladino já havia conquistado antes, ficando firmado assim, né? O que vai encorajar o Saladino a tentar também atacar ali os territórios que estavam sendo ocupados pelos cruzados. Mas essa ainda não vai ser o estopim para a guerra com os cruzados. Vamos ter justamente nessa outra campanha que vai acontecer aqui. Bom, e agora essa última campanha que foi a que levou o Saladino a entrar em guerra contra os cruzados e quebrar a paz. Foi contra um grupo que eu vou chamar aqui de ceifadores, mas que não é o verdadeiro nome desse grupo. O verdadeiro nome, se eu falar aqui, o YouTube corta o alcance do canal. Então eu vou dizer como é que chama. Começa com a letra A e termina com a letra O. No caso do plural é só colocar um S no final. Então vocês entenderam, né? Bom, então o Saladino ele havia feito um acordo de paz com os Zengdas depois das suas conquistas lá na Síria. E também ele havia feito um acordo de paz com os cruzados. No caso, na época do reinado ali do Balduíno IV, né, o rei leproso. E aí estava tudo na tranquilidade, até que o Saladino vai ser ali amolado por um grupo que na verdade era uma seita que consideram ismaelita. Acho bem estranho por causa do nome ali desse líder dessa seita, que é um nome muito árabe para ser considerado judeu, que era Rashid ad-Din Sinan. Inclusive esse personagem, para quem gosta de jogar os jogos da série aí do Assassin's Creed, pelo menos em inglês eu posso dizer o nome, né? Assassin's, em português, pronto, é o nome desses caras aí. Bom, o jogo Assassin's Creed, o jogo Assassin's Creed Revelations e o Assassin's Creed Rogue, que ele tem o nome de Al-Maulin aí nesse jogo, beleza? Eu nunca joguei esses jogos aí, mas acho que são bem interessantes.
Bom, então essa seita, ela ficava baseada na cadeia montanhosa lá da Síria e eles viviam em 9 fortalezas e ficavam todas essas partes montanhosas, então era um local de acesso bem difícil. O Saladino, ele, após essa campanha contra os sírios, ele vai permanecer por lá na Síria e vai mandar boa parte do seu exército de volta lá para o Egito. E ele estava nas suas tendas ali, e aí ele vai acabar recebendo ali uma ameaça desse grupo, e ele resolve atacá-los. Então ele vai para uma campanha contra esse grupo, mesmo com o exército reduzido, mas fica apenas ali na região dos... uma campanha que aconteceu apenas na parte dos campos, né? Ele acaba devastando ali os campos em 1176, mas não consegue conquistar nenhuma daquelas fortalezas. Aí, segundo historiadores muçulmanos, falam que o tio do Saladino é que mediou um acordo de paz entre o Saladino e esse grupo aí desses ceifadores. Na verdade, esse grupo, eles tinham como objetivo conquistar Jerusalém, no caso, retomar Jerusalém. Mas como eles não tinham um poderio militar para isso, para enfrentar os cruzados, a ideia deles era justamente forçar o Saladino a lutar contra os cruzados. Depois eu vou fazer um parâmetro com um filme que vocês devem conhecer. Quem não viu, depois vou recomendar. Bom, e aí aconteceu o seguinte, o Saladino, ele já imaginando como eles eram sorrateiros, ele pegou e colocou lâmpadas ali ao redor da sua tenda, jogou pó de giz ali no chão, entre outras coisas, para que ele escutasse o barulho de quando alguém chegasse lá por perto, não tentasse entrar na sua cabana. E aí aconteceu que ele estava lá na cidade de Masyaf, né? E durante essa noite, segundo essa versão, né, os guardas eles viram uma luz acesa lá nas montanhas. E de repente, quando eles avistam essa luz novamente, essa luz já estava passando entre as tendas lá dos Aiúbidas. E aí aconteceu que o Saladino ele acordou na noite e saiu da sua tenda perseguindo alguém que havia saído da sua tenda. Então entraram sem ele ver. Inclusive ele percebeu que as lamparinas tinham sido mexidas, tinham sido trocadas de lugar, estava fora das posições que ele tinha deixado, e viu que o chão tinha sido marcado ali por pegadas. Então passaram e entraram, mesmo assim ele não escutou. E ele saiu gritando da tenda, chamando pelo nome do Simã. Acreditava ele que o próprio Simã havia entrado na sua tenda. Então acontece que o Saladino encontra ali uns pães na frente da sua tenda, e entre esses pães, um deles tinha uma faca cravada nele com um veneno, né? Essa faca estava envenenada, que era uma ameaça ao Saladino. Então Saladino acaba sendo forçado ali a ter que entrar em um confronto contra os cruzados. Então ele volta a se reunir com o Simã e eles entram num acordo de cooperação mútua. Inclusive esses ceifadores aí vão forçar o exército do Saladino, o exército Aiúbida, contra os cruzados na tentativa ali de conquistar Jerusalém. Inclusive essas campanhas que vão ser mais do que uma batalha, vamos ter várias batalhas que eu vou contar no próximo vídeo. Mas voltando ao detalhe do filme, né, que eu me refiro aqui, é o filme chamado Cruzadas, um filme que foi lançado ali no começo dos anos 2000, na época que o Orlando Bloom estava no auge, tinha feito Senhor dos Anéis, Troia, e fez Cruzadas, né? Ele pegou uma veia época ali, né? E é Piratas do Caribe, mas é fantasia, né? Bom, e aí o filme, ele trata ali mostra essa mesma situação, mas contada de uma forma diferente, né? Que esse personagem, o Simã, ele entra na tenda do Saladino, mas durante o dia, né? E isso todo mundo está presente ali, tinha os guardas, os caras que protegiam o Saladino, e ele tenta ali forçar o Saladino a enfrentar os cruzados para conquistar Jerusalém. E ele diz para o Saladino que ele teria um reinado breve se não fizesse esse ataque. Então o Saladino acaba dizendo, depois que o cara vai embora, né,
claro que não foi uma coisa nada amistosa esse encontro, de que ele, para ter paz, ele teria que iniciar uma nova guerra. E por isso seria o motivo. Acho que, na minha visão, né, esse filme que inclusive é muito bom, né, eu revi agora recentemente, recomendo a versão do diretor, né, que tem quase 3 horas, que é o Ridley Scott dirigiu o filme. Colocaram dessa forma diferente até para sintetizar melhor essa motivação do Saladino, até porque o foco da história era o personagem lá do Orlando Bloom, né, do Balduino quarto e entre outros personagens que estavam lá no reino de Jerusalém, né? O Saladino era apenas a ameaça que viria a atacar o reino de Jerusalém. Então não se aprofunda no Saladino, mas devem ter aí com certeza outras obras cinematográficas que tenham o foco no Saladino, beleza? Bom, eu vou ficar por aqui e na próxima semana a gente vai entrar aí nas campanhas contra os cruzados e muito provavelmente na conquista de Jerusalém. Então a gente se encontra agora na próxima semana. Para quem é assinante lá do Acampamento Zelota, já tem vídeo aí para vocês com conteúdo exclusivo aqui sobre o Saladino. Então vou ficar por aqui, um abraço Zelota, até lá, falou pessoal.